E aí, resolveram fazer um troço que eu seria capaz de jurar que não ajuda na campanha. Mas, se quiser, vai lá. A pedido do senador Flávio Bolsonaro, o desembargador Demétrios Gomes Cavalcante, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determinou a retirada do ar de reportagens do UOL sobre transações imobiliárias da família Bolsonaro. A gente vem repercutindo bastante aqui essas matérias, né? Nos últimos 30 anos, a família Bolsonaro comprou 107 imóveis, dos quais 51 foram adquiridos total ou parcialmente com dinheiro vivo. A defesa do Flávio alegou que essa reportagem teria sido escrita com base apenas numa investigação que foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça. O desembargador Demétrios concordou com esses argumentos. Vale lembrar aqui que os jornalistas Juliana Dalpiva e o Thiago Erdi, do UOL, eles que assinam a matéria, apresentaram também documentos públicos, né, escrituras públicas que comprovaram essas transações. O UOL informou que cumpriu a decisão, mas que vai recorrer. A advogada do portal, a Mônica Filgueiras Galvão, disse que a decisão, que aspas, a decisão viola precedentes estabelecidos no sistema jurídico brasileiro e pretende retirar do debate público, às vésperas da eleição, informações relevantes sobre o patrimônio de agentes públicos. Como eu digo sempre, a decisão da justiça se cumpre. E eu, a diferença do Bolsonaro, não ameaço tribunais, até porque eu vou ameaçar com o quê? Só se for com minha boina. Que não seria ameaçar, seria espalhar um estilo, né? Chique. Não. Agora, se discute. Eu vou discutir. É uma aberração isso. Uma aberração que viola o artigo 5º da Constituição, né? Viola o artigo 220 da Constituição, garante a liberdade de expressão. Assegura que não há censura no outro caso, né? Outra, é falso o argumento de que as reportagens se baseiam apenas em dados que foram desqualificados na investigação e no processo porque obtidos em razão de vazamento, etc. Não, eles fizeram levantamentos de escrituras que são escrituras públicas. Escrituras públicas. Né? Tem aí, por exemplo, eu mandei aí, tem uma escritura do Bolsonaro comprando uma casa em companhia de sua ex-mulher, essa da mansão agora, paga com dinheiro vivo. Tá aí, põe no ar aí. Olha lá. Pagos neste ato, né, em moeda corrente, como é que é? E achada certa, contada e achada certa. Quando você fala moeda corrente, contada e achada certa, é o que, Bob Furuia? Dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Eu acho bonito isso, moeda corrente, contada e achada certa. Pagou em grana. Aí que coisa bonita. Aí você pega, tem uma outra aí é o Carluxo, isso foi em 2006. 3 anos depois, em 2009... o Carluxo comprou um apartamento, também em moeda corrente, contada e achada certa, tinha 20 aninhos, pagou 150 mil reais, em grana atualizada hoje dá 450 por aí. Com 20 anos. Primeiro emprego do rapaz, ser vereador. 3 anos antes, ele estava numa reportagem da televisão reclamando que ele tinha recebido uma moeda falsa e não tinha percebido. Com um cabelo tigelinha assim. E já estava comprando apartamento hoje, em dinheiro atualizado, em grana viva, 450 pau. O doutor juiz está dizendo que essas escrituras foram obtidas de alguma... Qual é a legalidade na obtenção dessas informações? Públicas. Isso é censura, que agride a Constituição. Agora, o Flávio está gostando da repercussão, porque depois você precisa... Ou agora nós não podemos informar que a matéria foi censurada. Porque aí, vocês percebem a loucura disso? Que agora, para essa coisa não repercutir, teria que também censurar a notícia. Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e botar toda a imprensa no gabinete, vai ser o Demétrios Gomes Cavalcante, vai ser o Dr. Caligares da imprensa, o gabinete do Dr. Caligares da imprensa. Aí ele decide o que pode sair e o que não pode sair. Faz uma fila enorme, aí ele lê primeiro, fala assim, sim, publique-se. Esse não.
e a gente restaura a censura no Brasil. É uma aberração isso. Sim, que se cumpra e foi cumprida. Mas é uma aberração. E aqui eu quero, olha só. O Bolsonaro, acho que hoje ainda, em Divinópolis, ele chamou Lula de ladrão e não sei o quê. Todos os ataques que ele e a campanha dele fazem ao Lula dizem respeito, tudo isso diz respeito às investigações a que Lula respondeu, tá certo? Inclusive a condenação que ele teve, ficou preso e tal. Atenção, foi tudo anulado. Você imaginou se o Lula entra na justiça e diz tudo isso foi anulado, portanto ninguém mais toca nesse assunto. E tem que tirar. Imagina se o Lula recorre e consegue. O doutor Demétrios Gomes Cavalcante. Caso fosse Vossa Excelência decidir, Vossa Excelência decidiria que todas as notícias referentes ao Lula, que teve todos os processos em que ele foi condenado anulados, estavam no STF. E os outros, aliás, ele ganhou. Ele ganhou. A diferença do que o Ciro está dizendo hoje, ele ganhou. Não é? O senhor acha que tudo isso deve ser banido? Já que ganhou, tira da história? Já que foi anulado, tira da história? Isso é insustentável, isso é uma aberração, isso é um absurdo. É claro que isso vai cair. Isso vai cair, e eu pergunto, essa repercussão que está tendo é positiva para o Bolsonaro? É inteligente fazer isso? Não seria muito melhor explicar de onde veio o dinheiro? A menos que não tenha explicação. Ó, veja, Flávio, não estou dizendo que não tem explicação. Veja, Bolsonaro, não estou dizendo que não tem explicação. Estou perguntando qual é a explicação. Por que dinheiro vivo? De onde veio esse dinheiro vivo? As pessoas têm essa curiosidade, é legítimo. De onde veio o dinheiro vivo? Estava no banco, vocês foram lá, sacaram tudo para guardar no colchão, é isso? Feito a Juma Marruá, que vendeu umas vacas e botou debaixo do colchão? Hein? Mas aí descobriram, aí, né, o Juventino foi lá, pegou dinheiro para botar no banco, né? E o pior, né, Bolsonaro, você nem vira onça quando fica com raiva, você só fica babando de ódio. Né? E nem dá para tocar o Gabriel Sater no fundo. Tudo que move é sagrado e remove. Não dá. Fica tudo ruim. Repercussão. O que o Lula falou? O ex-presidente disse, será que o Bolsonaro também vai querer colocar sigilo de 100 anos na matéria do UOL sobre compra de imóveis em dinheiro vivo? E o Renan Calheiros? Ele escreveu, a família é famosa pelas práticas da Casa Nostra, tem um próspero banco imobiliário com... Tá escrito Cosa errado. Nostra, né? É, Cosa Nostra. Perdão. Tem um próspero banco imobiliário, isso, com 51 imóveis pagos em dinheiro vivo e pelos segredos, o pacto de silêncio, a Ormeta. Tudo que incomoda... Ormetá, Tudo que incomoda precisa de segredo secular ou é objeto de censura. Isso. Família ele escreveu com G, né? Para ligar lá, sugerindo máfia. Rodrigo Maia. Essa censura que às vezes um aqui ou outro ali decide por uma liminar é sempre perigosa porque a informação é fundamental para o fortalecimento da democracia. Mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Abrage a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Vê com muita preocupação uma decisão judicial que manda retirar um conteúdo que é baseado em fatos e em documentos. Não há nenhuma inverdade nesse conteúdo, disse a nota da Abrage. Imprensa. A censura, como já deixaram claro inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional, ainda que determinada judicialmente, é o que disse a Associação Brasileira de Imprensa. Isso. Exato. É absolutamente inconstitucional. Artigos 5º e 220 da Constituição. E a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas... A decisão judicial configura-se como censura, trata-se de mais um grave atentado à liberdade de imprensa e ao direito da população de ser informada, cometido por quem deveria zelar pela Constituição. Exatamente. E se alguém tem alguma dúvida, faz esse paralelo que eu acabei de fazer. Veja, os processos do Lula foram anulados, todos. Os que estavam no Supremo.
Só que ao todo, se não me engano, o Lula tinha 17 processos. Os outros ele ganhou, ou ele foi absolvido ou o processo foi trancado, isto é, nem prova tinha, não tinha como seguir. Quer dizer que ninguém mais pode falar desse assunto? De nenhum deles? O Bolsonaro não fala disso em palanque? Já que você citou... É sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado com o arco da promessa do azul pintado pra durar. Abelha faz